Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. Guibeira aqui, viemos falar mais uma vez, mais um dia, você já deve ter visto pela thumb, já deve ter visto pelo título, que vamos falar de Karl Anthony Towns do New York Knicks. E por que eu decidi fazer um terceiro vídeo a respeito disso? E agora, na verdade, vão ser 4 vídeos a respeito disso, que eu vou fazer um vídeo agora falando sobre o Knicks, vou fazer depois um vídeo falando a respeito apenas do Minnesota Timberwolves, porque, mano, essa foi a maior movimentação da pós-temporada. O Knicks é o time que mais movimentou o mercado nessa off-season, com movimentações grandes, movimentações de impacto que envolviam mais de uma equipe, que movimentou várias escolhas de draft, movimentou vários jogadores de nome, jogadores a nível All-Star, o All-Defensive Team. Então, quando tem algumas modificações nesse calibre para um time que vai diretamente concorrer para título da NBA essa próxima temporada, eu acho válido a gente falar um pouquinho mais sobre. Ainda mais sendo meu time e eu tenho 20... Vou denunciar a minha idade. Eu tenho 28 anos de idade e é a primeira vez que eu vejo um time decente do Knicks que eu realmente vou assistir ele concorrer a título diretamente. Então vocês já devem imaginar que, além de eu estar muito animado, acho que todos os torcedores do Nova York estão muito animados, e todo mundo que acompanha a Conferência Leste, que torce para algum time da Conferência Leste, tá de olho no New York Knicks. Na minha opinião, está ali entre o 0-1 e o 0-2, disputando diretamente com o Boston Celtics pela Conferência Leste. Depois vem Philadelphia 76ers e outros concorrentes. Mas o ponto principal e o maior motivo de eu ter feito esse vídeo é que após alguns dias, após eu ter maturado um pouco mais a troca do Karl Anthony Towns para o meu time, agora eu meio que aceitei e entendi o porquê que ela aconteceu, e agora, na minha opinião, faz sentido e o Knicks ficou melhor. Em pontos, mas ficou melhor significativamente, principalmente o time titular. Então é por isso que eu vim fazer o terceiro vídeo. Se você gostar desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, deixar o like. Vai estar fortalecendo já muito o meu trabalho para que a gente continue trazendo conteúdos assim como esse. E caso você queira adquirir uma dessas camisetas bonitonas aqui, ó, do Mamba Mentality Drop da minha loja Trash Talk, a loja direta aqui do canal, é um projeto humilde de algumas camisetas que eu mesmo desenvolvo com designer e tudo mais. Segue lá no Instagram, @loja Trash Talk, e solicite a sua pelo direct. Em breve a gente vai ter um site da loja certinho para que vocês não precisem comprar diretamente comigo e eu precise estar online para poder vender para vocês, mas só que eu ainda tô resolvendo. Desde já, muito obrigado a toda a rapaziada que comprou uma camiseta. E eu vou avisando já, se alguém tem interesse em comprar, é melhor se acelerar, porque os drops são exclusivos e só tem mais 2 unidades, se eu não me engano, de cada um dos tamanhos. E a AP que tem 3. Então tem muito pouco. Se você quiser, adquira a sua o quanto antes. Agora que eu já fiz o meu merchan, mano, bora pro vídeo. O papo é o seguinte: quando a gente via aquele time do New York Knicks que foi montado até antes da troca do Karl Anthony Towns, ficava nítido que o time do Knicks era um concorrente a título por conta de todas as peças talentosas que esse time montou. E eu nunca vi na história, na minha história de vida, um time tão talentoso quanto esse do Knicks. E eu digo em talentos complementares. Vamos colocar ali na mesa Jalen Brunson, um excelente armador, pontuador, passa bem a bola, consegue entregar bastante assistência, faz uma defesa até que satisfatória para a altura dele, pelo quanto ele entrega ofensivamente. Não adianta você esperar que o Jalen Brunson seja uma máquina defensiva. Aí, para poder cobrir essa parte defensiva, temos excelentes alas, que aí a gente coloca no combo Josh Hart e Michael Bridges. A gente tem um cara que faz tanto a 3 quanto a 4, que é o OG Anunoby. E o grande problema desse time titular ainda era a parte do pivô. Por quê? A ideia era jogar com Julius Randle na 4, o nosso mano Mitchell Robinson na 5 e vir do banco de reservas o Josh Hart, Donte DiVincenzo, Miles McBride e companhia. Porém, a lesão que o Mitchell Robinson, que eu já citei aqui pra vocês, que vai deixar o cara de fora das quadras até dezembro, talvez janeiro, ainda é uma incerteza quando é que ele volta, forçaria o time a jogar com um substituto pra ele, ou se não, começar a partida no esquema small ball, que é aquele esquema quando não tem um pivô alto pra ficar dentro do garrafão, ajudar no rebote, cobrir a defesa interna. E aí seria o Julius Randle fazendo essa posição na 5, que ele inclusive concordou em fazer, e provavelmente jogar com o Josh Hart, que viria do banco de reservas, mas dessa vez no time titular jogando na 4, ou se não, o OG Anunoby jogando na 4 e o Josh Hart jogando na 3, e colocar o Donte DiVincenzo ainda com Miles McBride, ainda com outro pivô como Precious Achiuwa, quem sabe, vindo do banco de reservas. E aqui eu tô falando de uma rotação mais limitada de 8 jogadores, que é mais ou menos como os times jogam nos playoffs. Durante a temporada regular isso vai variar muito, porque só de armador o Knicks tem 5. E aí por isso seria uma deficiência do time do Knicks essa parte do garrafão. E ia precisar de algum nome ali dentro. Começou a surgir vários rumores que o Knicks estava sondando outros pivôs para ver quando que ia conseguir, mas até então ninguém esperava que acontecesse mais nenhuma troca, porque falta menos de um mês para começar a temporada regular. E aí do nada veio uma bomba que não é do Adrian Wojnarowski, porque ele já se aposentou. E aí, contrariando tudo que já tinha o time planejado, eles trocaram Karl Anthony Towns pro Knicks, Julius Randle e Donte DiVincenzo para o Wolves. E mano, nesse momento eu fiquei bolado, foi o meu primeiro vídeo, eu fiquei irado, porque se o time precisava de um pivô pra defender garrafão, um cara pra ser presente nos rebotes, pra incomodar os jogadores mais fortes
fortes do time adversário, Karl Anthony Towns não seria minha primeira opção nem de longe. Ele tem um certo histórico de lesão que é complicado. Ele jogando na 5, mano, tomando trombada ali dos caras tipo Miles Turner, Joel Embiid e Nikola Jokic, Ben Adebayo, ele vai acabar se lesionando de vez em quando. E eu ainda acho que ele não é a melhor opção para a 5. Só colocando num cenário onde ele vai substituir o Julius Randle num esquema small ball e continuar com aquela mesma ideia que eu já tinha trazido pra vocês de, pô, quem sabe jogar com Josh Hart, ali na 3, jogar com o Michael Bridges na 2, podendo fazer até uma 3, e com o OG Anunoby, que é um excelente defensor que pode ajudar a cobrir o garrafão na 4, com o Karl Anthony Towns na 5, o esquema ofensivo do Knicks, que antes seria com um small ball do Julius Randle, agora tem um cara grande que arremessa 40% pra 3 pontos na carreira fazendo a 5. Isso me arrancou um sorriso quando eu falei, mano, pode dar certo, tá ligado? E por que o Karl Anthony Towns, conforme eu fui maturando a ideia da presença dele, me deixou mais satisfeito? Eu acho que o Knicks ainda vai faltar, como eu falei num vídeo anterior, algum jogador pra ser o sexto homem, já que a gente não tem um Donte DiVincenzo. Aquela falácia do Donte DiVincenzo pedir troca porque ele não vai ter mais a mesma rotação é balela. Penso de lembrança, que aceitou 100 milhões de corte pra ficar com seus amigos ali e fazer a panela dele do Villanova Brothers, vendo a poucos dias depois o maluco indo embora. Mas tá. Por que eu acho que o Donte DiVincenzo não ia querer mudar do Knicks pro Minnesota? Porque ele vai fazer a mesma coisa, pelo menos essa temporada. No Knicks ele ia ser sexto homem, coisa que ele vai ser também lá no Minnesota. Ele não vai chegar e vai bancar o Mike Conley, por exemplo. Ele vai continuar sendo sexto homem. Então por isso que eu acho que inventaram essa desculpinha aí de diminuir o papel dele na rotação do elenco pra poder falar que mandaram ele junto, porque o Minnesota não ia aceitar só o Julius Randle e 2 first pick. Precisava de mais alguém, e esse cara foi, infelizmente, o Donte DiVincenzo, que chuta 40% pra 3 também. Mas tá, falei que esse vídeo vai ser do Knicks, né? Então vamos voltar. O ponto é que a defesa do Knicks vai continuar sendo boa, invertendo Julius Randle por Karl Anthony Towns. Não vai ser muito diferente um do outro. Na verdade, vai ser melhor o Karl Anthony Towns porque ele é mais alto. Os responsáveis ainda por cobrir a defesa e fazer com que essa defesa opere bem vão continuar em quadra nesse mesmo esquema small ball, que vai ser OG Anunoby, Michael Bridges e Josh Hart. Então vai dar muito certo essa defesa, trocando apenas um pelo outro. E ao invés do time pegar algum substituto, talvez um cara complementar que venha do banco de reservas no lugar do Mitchell Robinson e substitua ele quando ele estiver lesionado, o Knicks colocou um cara pra ser titular e jogou o Mitchell Robinson pra reserva. Agora o Knicks vai ter menos dependência do Mitchell Robinson, na minha opinião, porque o Karl Anthony Towns, querendo ou não, ele já fez a posição de 5 e o time titular do Knicks é muito bom defensor e vai conseguir, digamos assim, dar conta do recado, mesmo tendo o Karl Anthony Towns, que é um, entre aspas, leque defensivo. E quando o Mitchell Robinson voltar de lesão, ou quando o Mitchell Robinson estiver totalmente disponível para o Knicks e vier do banco, ou se não, quem sabe ele pode vir até como um titular, vai dar certo jogando ao lado do Karl Anthony Towns, porque já deu certo ano passado com o Minnesota Timberwolves, conquistando 56 vitórias, se não me engano foi 56. E a dupla Karl Anthony Towns e Rudy Gobert dava certo porque o Karl Anthony Towns passa bem a bola, ele é um cara que oferece aquele perigo na linha de 3 pontos, então a marcação vai ter que ser obrigada a dar um passo pra frente, além de que tem várias jogadas que fazia Karl Anthony Towns e Rudy Gobert duplo corta-luz, com a sequência saindo mais um corta-luz ou uma jogada em dupla de Rudy Gobert com Karl Anthony Towns, o que pode acontecer com Karl Anthony Towns e Mitchell Robinson. Dá pra transmitir esse mesmo jogo que ele fazia, essa mesma posição de power forward ao lado de um center que não arremessa, assim como dá pra ele fazer, ele ser o cara do esquema small ball jogando na 5. Então isso me deixou muito satisfeito depois que eu maturei a ideia e absorvi, torci por ela. Ainda pode ser que o Knicks tenha perdido nessa troca? Pode, só o tempo vai de fato bater o martelo e entregar o resultado pra gente. Só quando a gente vê de fato o resultado dessa troca em quadra. Porque agora, vindo do banco de reservas, a gente vai precisar que o Miles McBride tome essa iniciativa, tome esse arremesso a mais, ele seja esse cara mais pontuador, que era papel do Donte DiVincenzo, pra poder substituir como sétimo jogador assim, que venha pra quadra fazer um papel ali de SG ou SF. A gente vai precisar de algum dos armadores dessa equipe, que tem 5 armadores, e pra ser um reserva pivô, tipo uma outra opção fora o Mitchell Robinson, que a gente vai ter que esperar ele se recuperar, né, como eu já citei, eu não estou mais tão preocupado porque o Knicks tem algumas opções. E dessas opções que eu já listei aqui, eu vou deixar de fora alguns deles, como Paco Diet, que ele é um power forward que, na minha opinião, vai jogar muito tempo na D-League essa temporada, e quem sabe, no futuro, ele venha agregar pra essa equipe, ou ele venha participar de uma partida ou outra ali pra ganhar experiência. Jacob Toppin, eu também vou deixar de fora, é o irmão do Obi Toppin, 2,6 m, ele é um cara que vai ser excelente na D-League. E agora a gente vem pros nomes mesmo. Fora o Mitchell Robinson, tem Precious Achiuwa, 2,6 m, que ele pode fazer esse papel como um reserva power forward, assim como um reserva pra posição de 5. Temos o Jericho Sims, que é aquele cara que eu já falei que eu não gosto muito dele jogando na 5. Ele é um pivô inexperiente que salta muito
muito e ele acha que vai resolver tudo pulando lá pra buscar a bola no toco. E nem sempre é assim que funciona, né? Ele nem é tão grande pra fazer aquele papel muito impactante por causa da altura que nem o Mitchell Robinson. E nem é tão atlético pra sair bulinando todo mundo que nem o Giannis. E agora eu vou citar 2 nomes que chegaram no Knicks que vão ser os nomes que, digamos assim, tranquilizam na falta do Mitchell Robinson. Um deles é o James Nagy, 31ª escolha do draft de 2023. Tava jogando pelo Barcelona. Criou uma casca um pouco mais lá na Euroleague, apesar de ele ter pouco tempo de quadra. Só que tem 2,11 metros e é bem estilo Mitchell Robinson. É aquele cara atlético, forte, defende muito bem dentro do garrafão e finaliza com ponte aérea. Faz corta-luz bem e é isso. Esse é o papel dele. E o outro, Ariel Ukupori, que é o cara de 2,13 metros, draftado agora nesse draft de 2024. Ficou lá pra 50ª, 40ª pouca escolha lá, que eu não lembro qual é o número da escolha dele. Mas é outro cara com as mesmas características. Então, se mais cedo ou mais tarde o time do Knicks conseguisse alguma troca pelo Mitchell Robinson, que foi o que saiu ultimamente nas notícias a respeito do Nova York, é que o Knicks estava procurando uma troca pro Mitchell Robinson, é muito devido a gente ter esses 2 nomes. 2 jogadores mais ou menos da mesma altura do Mitchell Robinson, que fazem a mesma função do Mitchell Robinson, são muitos anos mais jovens do que o Mitchell Robinson, e pode substituir nesse papel aí de center que não chuta, de bigzão inside que pega rebote da toco. Então, vendo essas movimentações laterais que o Knicks fez com a chegada do Karl-Anthony Towns, eu tô muito satisfeito com o resultado no geral, porque a maioria dos principais jogadores já tem contrato assegurado, mesmo com um cara com um contrato tão grande quanto o do Karl-Anthony Towns, a gente ficou abaixo ainda dos 180 milhões da folha salarial. Pra temporada que vem, ainda por cima, temos alguns contratos faltando, passa um pouco dos 180 milhões por causa do contrato do Karl-Anthony Towns, mas por ser um big market, por ser um Knicks, por ter tanta grana quanto o Knicks, não vai ser um problema. O que seria um problema pro Minnesota? A troca do Karl-Anthony Towns agora faz mais sentido do que nunca. Existe uma possibilidade que isso dê certo realmente. O Karl-Anthony Towns sendo a segunda melhor opção desse time, assim como ele era a segunda melhor opção depois do Anthony Edwards. Ele sendo a primeira opção, acho que não dá certo. Ele sendo a segunda melhor opção, pode ser que dê certo. Vai precisar que ele seja um jogador melhor quando chegar a pós-temporada. Assim como o Julius Randle também era um jogador mediano quando chega aos playoffs, o Karl-Anthony Towns vai precisar tomar decisões melhores, vai precisar que o arremesso dele caia, não pode sumir que nem ele sumiu no ano passado, que o Minnesota precisou dele demais contra o Dallas Mavericks e ele não entregou. Mas se ele conseguir só transmitir a mesma defesa que ele executou pra cima do Jokic, a mesma defesa que ele executou em determinadas ocasiões pra cima do Embiid, que não vai ser aquela defesa que vai parar o cara, mas vai incomodar, pra mim ele já vai estar jogando maravilhosamente bem, arremessando seus 40% pra 3, fazendo ele seus 18 pontos por partida. É isso que eu espero do Karl-Anthony Towns jogando como pivô / ala pivô no New York Knicks. Então agora, essa troca faz mais sentido pra mim do que nunca, porque ele faz a mesma coisa que o Julius Randle faria, só que mais alto e arremessando melhor pra 3. O fator principal que me deixou mais triste é porque o banco de reservas faz muita diferença na hora de disputar título, sabe? E quando eu vi a perca do Donte DiVincenzo, eu me lembrei instantaneamente do que aconteceu 2 anos consecutivos com o Denver Nuggets. Eles perderam 2 jogadores que entregava meio que o que o Donte DiVincenzo entregava vindo do banco, e sem os principais nomes da equipe não conseguindo cobrir as estatísticas desse cara automaticamente em quadra. Tipo, beleza, perdeu um cara ali de 10, 12 pontos do banco, a equipe titular deu um passo acima, cada um tá fazendo 4, 5 pontos a mais de média, jogando um pouco mais de minutagem pra poder cobrir esse déficit. Não aconteceu isso? O Denver já não se tornou mais um competidor por título. Você não pode duvidar nunca de um Nikola Jokic, mas só que perdeu força. E meio que eu senti que isso aconteceu com o Knicks quando o Donte DiVincenzo saiu. A gente perdeu aquele cara que vinha do banco pra entregar a pontuação que o time precisa quando o principal jogador não tá em quadra. Mas agora eu tô bem mais positivo. Depois de eu ver as entrevistas do Karl-Anthony Towns, ver que ele tá procurando ser ele falou que ele quer ser a melhor versão de si mesmo. Eu vi também que ele cresceu em Nova York, que ele cresceu como um fã do New York Knicks. Ele frequentou muito o Madison Square Garden com a família dele. Então aquele tweet dele de 3 pontinhos, que me deixou um pouco intrigado, como se o cara fosse fazer corpo mole e jogar de má vontade. E a gente sabe que o Karl-Anthony Towns, sem vontade de jogar basquete, sem dedicação defensiva, ele é um jogador que mais pode atrapalhar do que ajudar uma equipe. Principalmente sendo uma equipe que precisa da altura dele e da força dele e da presença de garrafão dele. Mas, manos, essa aqui é a minha opinião. Eu tô bem mais positivo agora com a ótica de Karl-Anthony Towns no New York Knicks. Eu acho que pode dar muito mais certo, agora que eu já tirei meio que as dúvidas que me pesavam, sabe? Tipo, cara, a relação dele com o Tom Thibodeau. Tom Thibodeau não teve uma relação dele boa lá no Minnesota e agora? Agora ele mostrou que tá mais maduro, eles já conversaram. Depois dos episódios que não deu certo lá em Minnesota, eles já se resolveram, então, tipo, aparentemente tá tudo certo, vamos trabalhar bem junto. Ele se apresentou pro nosso mano Jalen Brunson, que inclusive teve aquela brincadeira dele falar Carl Who, porque ele não conhecia ainda o Karl-Anthony Towns pessoalmente, não tinha chegado até Nova York, ele não conhecia o cara, eles se apresentaram, tá tudo certo. Então, aparentemente, o clima tá bom dentro do vestiário do Knicks com a chegada do Karl-Anthony Towns, e eu estou agora procurando ver sempre a parte mais otimista, mais positiva, o copo mais meio cheio do que meio vazio, e existe uma chance de que o Knicks tenha ficado bem melhor nessa ótica que eu acabei de discutir durante esse vídeo inteiro com a chegada do Karl-Anthony Towns, ou pode ser que tudo que eu falei aqui nos últimos 15 minutos tenha sido em vão e não vai dar certo de forma alguma. Tipo,
tipo, vai ser um flop essa equipe do New York Knicks com Karl Anthony Towns jogando na 5. Mas só o tempo vai dizer pra gente. Agora eu estou mais otimista do que eu tava nos primeiros vídeos. Peço excuses pela minha reação exagerada. Mas vocês gostam, né, mano? Porque eu vi muito comentário falando que aquele lá é o melhor vídeo do canal porque eu dei rage. Vocês são uns canalha, fi. Mas era isso que eu tinha pra trazer no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, deixar o like pra que a gente continue crescendo esse canal. O objetivo agora é chegar a 50 mil inscritos. Você pode considerar se tornar um membro e aproveitar dos benefícios que tem a família dos All-Stars do Guibeira. Ou se não, adquirir uma camiseta da Loja Trash Talk. Siga lá o Instagram, @Loja Trash Talk. Agora eu vou ficando por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou!